Olá, aluno, tudo bem? Hoje vamos trabalhar a disciplina Políticas de Alimentação Escolar, que faz parte do curso profissionário. Essa disciplina, ela vem para auxiliar exatamente a merendeira, aquele profissional que está na área de produção, área de manipulação da cozinha. Então, observe como é importante você não só conhecer todos os critérios de recebimento do material que você vai manipular, que você vai porcionar, mas também conhecer que tipo de nutriente está agregado àquela alimentação. E essa disciplina, Política da Alimentação Escolar, ela trata exatamente desse trabalho. Eu sou o professor Aristides Felipe Santiago, tenho como formação, sou engenheiro químico e tenho mestrado na área de Programa Alimento Seguro e doutorado na parte de tecnologias regionais. A disciplina ela tem como objetivo compreender o papel de uma alimentação saudável através do conhecimento dos alimentos e de seus nutrientes, dentro da política de alimentação escolar, bem como mostrar a importância das boas práticas higiênicas e sanitárias na qualidade do alimento. Então, imagine você como profissional da escola, a merendeira, ela, a partir do momento que ela, com essa disciplina, Política da Alimentação Escolar, ela vai saber não só escolher que tipo de alimento ela pode estar oferecendo para o seu aluno, mas também as técnicas essas de higienização, de acondicionamento. Tudo isso com apenas uma finalidade, garantir uma alimentação com qualidade para o seu aluno. Dentre os trabalhos que serão realizados nessa disciplina, nessa videoaula, teremos primeiro os conceitos de alimento e sua importância. Em seguida, iremos trabalhar os nutrientes, sua definição e classificação. E, por final, vamos ter a parte de boas práticas higiênicas e sanitárias. Então, a merendeira, o técnico que está ali na manipulação desse alimento, ele vai trabalhar desde a parte da conceituação desse alimento, observando que tipo de nutrientes vão estar agregados a ele, mas também a parte dos nutrientes, que são exatamente esses ingredientes que estão atrelados no alimento, e também toda a parte de técnica de higienização, acondicionamento e porcionamento desse alimento. Bom, alimentação e saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como sendo: saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, observe que se eu tenho um aluno na escola bem alimentada, por tabela, esse meu aluno ele vai estar o quê? Com saúde. Vai estar exatamente com aquela saúde que é a definição que a Organização Mundial de Saúde trabalha. Um aluno com bem-estar físico, ele vai poder se desenvolver, vai poder correr, vai poder brincar, porque ele, enfim, está bem alimentado. O bem-estar mental, vai assimilar bem as disciplinas, e o bem-estar social, vai poder se socializar com os outros amigos da escola. Se o meu alimento ela tem essa ligação direta com a saúde, então o alimento, de alguma forma, ele influencia nosso corpo. Costumamos dizer que nosso corpo ele é uma máquina. Como toda máquina que para funcionar precisa de energia, o nosso corpo vai precisar de alguma forma de energia. Essa energia é exatamente esses ingredientes, esses nutrientes que estão atrelados na alimentação. E que nutrientes são esses? Observamos aqui que, dentre os nutrientes citados, temos os carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais e proteínas, cada um desempenhando um papel específico nessa alimentação do nosso aluno, essa alimentação das crianças. O importante é o quê? Termos uma alimentação saudável. Se eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho uma alimentação nutritiva. Com isso eu vou ter o quê? Vou ter uma vida saudável. Vou ter um aluno melhorando cada vez mais em sala de aula. E o que são alimentos, né? Falamos aqui que o alimento é importante para nosso aluno, mas aí o que são alimentos? Alimentos são substâncias ou produtos que, quando ingeridos, fornecem os nutrientes indispensáveis ao desenvolvimento dos processos biológicos. E que nutrientes são esses? Existe uma classificação de 3 grupos de alimentos. Seriam os alimentos energéticos, são aqueles alimentos que nos dão energia, que nos dão vigor.
Por exemplo, dentro dessa classe desses alimentos energéticos, temos os carboidratos e gorduras. Temos outra classificação do grupo de alimentos, que são os alimentos construtores, né? Costumamos dizer que eles são os tijolos do nosso corpo, ou seja, eles são essenciais. Dentro desse grupo de alimentos temos as proteínas. Essas proteínas são de grande importância. E temos um último grupo, que são exatamente os alimentos reguladores. São aqueles alimentos que regulam o nosso corpo, são aqueles alimentos que nos protegem de algumas doenças. Então, imagine se eu tenho esses 3 grupos de alimento. Cada alimento desse tem uma função específica, então é importante que eu conheça, dentre a alimentação que eu tenho na minha escola, para o meu aluno, que tipo de grupo está presente em cada alimento. E para que servem esses alimentos, né? Já citamos aqui a finalidade desse alimento, mas assim, poderemos dizer que ele serve para saciar a fome, fornecer combustível para viver, proporcionando o bem-estar e a disposição para realizar todas as atividades. Então, se minha alimentação ela é rica de alimento do grupo alimentar energético, então é exatamente onde entra dentro dessa função dos alimentos energéticos, que é o quê? Fornecer combustível para viver, proporcionando o bem-estar e a disposição para a realização de todas as atividades. Demonstrar afeto, carinho e aceitação. Não tem como ter um aluno dentro de sala de aula, bem com seus colegas, assimilando bem as disciplinas, se eu não tenho uma boa alimentação, se eu não tenho uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade. E os nutrientes, né? Falamos que os alimentos eles são importantes, os nutrientes eles compõem esses alimentos. E os nutrientes, têm 2 classificações. Temos os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são exatamente aqueles nutrientes que o nosso corpo ele necessita numa maior quantidade, enquanto os micronutrientes são aqueles nutrientes onde o nosso corpo ele necessita em pequena quantidade. Então, para isso, partindo desse pressuposto, onde meu corpo, há uma necessidade do meu corpo, tanto de necessitar de macro como de micronutrientes, há uma necessidade de se ter um profissional que conheça quais os nutrientes participam de cada alimentação que eu tenho ali disponível para a merenda do meu aluno. O ideal é o quê? Que eu tenha sempre uma alimentação formulada de forma que se tenha tanto a presença de macro como a presença de micronutrientes. E a merendeira, então, ela só pode realizar esse tipo de alimentação se ela tiver o conhecimento de que nutrientes está fazendo parte daquela alimentação. Como definição, né, de nutrientes, temos que nutrientes são substâncias que compõem os alimentos e que o organismo precisa para viver, para manter a saúde e executar suas atividades. Então, caro aluno, observe a importância do nutriente na alimentação. Eu posso, de repente, pela falta de conhecimento, estar disponibilizando para o meu aluno um alimento nada saudável. É importante, caro aluno, frisar aqui que uma coisa é o alimento ele ser saudável e outra coisa é o alimento ser saboroso. Eu posso ter um alimento saudável e saboroso. Eu posso ter um alimento onde ele é saboroso, mas ele não é tão saudável o quanto poderia ser. Imagine só, a merendeira, caro aluno, vocês que estão no dia a dia aí, sabem muito bem que a faixa etária pelo qual se trabalha na merenda escolar são de alunos que estão em fase de crescimento. São alunos que necessitam de nutrientes. Então, cabe a você, caro aluno, trabalhar exatamente com alimentação voltado para esse tipo de aluno, aquele aluno que está em fase de crescimento. Bom, dando continuidade, essa parte de nutrientes, eles fornecem o quê? Fornecem energia para trabalhar, praticar esporte, para o funcionamento dos órgãos. Então, lembrem da classificação que foi dada de uma alimentação construtiva, uma alimentação energética, uma alimentação reguladora, que está exatamente dentro desses alimentos. Os nutrientes também, eles são materiais para promover crescimento, cicatrização de feridas, substituição de células envelhecidas e etc. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de disponibilizar na alimentação para o meu aluno uma fruta,
eu já tenho essa função da fruta de fornecer vitaminas, de propiciar a uma determinada cicatrização de algum ferimento que aquele meu aluno possa ter. Falamos em nutrientes, e quem são? Quais são esses nutrientes? Temos as proteínas, os carboidratos, as gorduras e as vitaminas e os minerais. Vejam que, caro aluno, esses nutrientes eles foram divididos em duas colunas. No primeiro bloco temos proteínas, carboidratos e gorduras, que são exatamente os macronutrientes. Você ainda lembra o que são macronutrientes? São aqueles nutrientes em que o nosso corpo ele necessita de uma maior quantidade. Portanto, eu já sei que na merenda do meu aluno eu tenho que sempre ter um pouco de proteína, de uma alimentação que tenha proteína, de uma alimentação que tenha carboidrato e de uma alimentação que tenha gorduras. Em seguida, temos o quê? Uma segunda coluna onde nós temos vitaminas e minerais. Estes sim são os micronutrientes. Então, eles também têm que fazer parte da alimentação do aluno. Quando eu proporciono uma alimentação do aluno rica em macronutrientes e micronutrientes, eu faço com que a necessidade do meu corpo ela seja sanada, ou seja, eu tenha cada nutriente específico para cada necessidade do meu corpo. Eu vou ter meu aluno com saúde, eu vou ter meu aluno com bem-estar físico, mental e social. Dentre esses nutrientes, já vamos iniciar a parte de macronutriente, iniciando exatamente na parte das proteínas. Quem são as proteínas? Elas são construtoras, são tijolos, ou seja, ela é a base da estrutura do nosso corpo, onde você faz parte da importância para a proteína, os músculos, os ossos, pele, célula do sangue, enzimas, anticorpos e hormônios, ou seja, são os alimentos construtores, são aqueles que necessitam. Uma célula ela é bem formada se ela tiver a parte desse nutriente da proteína. Quais são essas fontes de proteína? Onde é que o meu aluno, onde é que você, merendeira, pode estar possibilitando fornecer para o aluno a alimentação rica em proteína? Nós temos a de origem animal, que são as carnes de forma geral, boi, frango, porco, peixe, os miúdos, fígado, coração, o ovo, o leite e derivados, dentre esses derivados, queijo, coalhada, iogurte e requeijão. Temos também as proteínas de origem vegetal, que são os grãos, feijão, lentilha, ervilha, soja e grãos de bico. Observem que, dentre a classe dessas proteínas de origem animal, observa-se que estamos trabalhando com alimentação, alimentos perecíveis. Então, quando inicialmente na aula foi frisada a importância de se conhecer que tipo de alimento eu vou estar dando para o meu aluno, e uma das partes dessa aula também vai se trabalhar como eu acondiciono esse alimento. De acordo com a perecibilidade desse alimento, ele vai ter situações específicas de acondicionamento. Então, se na minha escola eu recebo uma quantidade X de carnes, de proteína, eu tenho que conhecer bem como esta é acondicionada. Os carboidratos, que está dentro também da parte de macronutriente, e são o quê? São alimentos energéticos. Então, é exatamente aquele alimento voltado para a faixa etária do meu aluno que eu trabalho em sala. É exatamente aquele aluno que você, merendeira, que você, caro aluno, vai estar sendo seu consumidor na sua merenda escolar. E o que são os carboidratos? São energéticos, como foi citado, fornecendo energia para o corpo se movimentar, executar trabalhos e viver. Funcionamento do coração, pulmões e etc. E onde eu encontro? Onde eu encontro esses carboidratos? Eles são encontrados, suas fontes são açúcares, doces e amido. Aí o amido está encontrado no arroz, milho, farinha, pães, biscoito, batatas e fibras. Observem que o carboidrato, por ele ser um alimento energético, temos que ter muito cuidado. Como foi falado inicialmente, o nosso corpo, ele precisa desses nutrientes, mas tudo tem que ser dentro de um equilíbrio. Se de repente eu forneço
Se de repente você, caro aluno, fornece uma alimentação muito rica em carboidrato, o que é que pode acontecer? O meu corpo está absorvendo muito carboidrato e essa reserva ela não está sendo queimada por completa. Como consequência, eu posso ter o quê? Eu posso ter reservas desse carboidrato acumulado no meu corpo, que isso aí não é nada interessante, né? Vamos lá. Em seguida, temos como nutriente as gorduras. As gorduras, como você, cara aluno, já estudou no material que vocês têm disponibilizado, as gorduras elas podem ser gorduras saturadas e podem ser gorduras insaturadas. Ainda temos a outra classe que são as gorduras trans. Qual o melhor tipo de gordura que eu posso disponibilizar para o meu aluno? As gorduras saturadas são aquelas gorduras de origem o quê? De origem animal, ou seja, é aquela gordura nada interessante para o nosso corpo, né? É uma gordura. Como é que eu percebo que minha gordura é de origem, ela é uma saturada ou insaturada? Sabendo que a gordura saturada ela é de origem animal, o que é que acontece? A temperatura ambiente, geralmente essas gorduras elas se comportam no estado sólido. E qual o mal dessa gordura? O que é que ela pode causar de mal para você, cara aluno, para os seus alunos lá da merenda escolar? Ela pode exatamente aumentar a taxa de colesterol, que é exatamente a taxa de colesterol no sangue. Ou seja, aquela gordura ruim no sangue ela é aumentada quando você possibilita uma alimentação rica em gordura saturada para o seu aluno. Ao contrário da gordura saturada, temos a gordura insaturada, que costumamos dizer que é exatamente a gordura boa. É aquela gordura de origem o quê? De origem vegetal. E onde eu encontro esse tipo de gordura? Encontro em algumas frutas, no abacate, nas amêndoas, ou seja, e ela tem uma característica também, que é o que? A temperatura ambiente, a gordura insaturada, ela sempre vai estar no estado líquido. E a última classe de gordura, que é a gordura trans, nada mais é que uma gordura que sofre um processo de hidrogenação, onde eu tenho óleo vegetal transformado numa gordura sólida. Temos que ter bastante atenção com as gorduras do tipo trans, porque é exatamente aquela gordura que é utilizada em muitos produtos industrializados. Nada interessante para o nosso aluno aí da escola, para vocês que são aquele agente principal, dos agentes que estão em contato direto com o aluno, de estar fornecendo, por exemplo, alimentação rica em biscoito recheado, rica em produtos industrializados. O porquê disso, cara aluno? Exatamente pelo fato de termos a presença do quê? Da gordura trans inserida nesse tipo de alimento. A gordura, o que é que ela nos fornece, né? O que é que ela nos fornece? Nos fornece uma fonte concentrada de energia, então ela está dentro da classe dos alimentos energéticos, que podem ser armazenadas. Quando eu pedi a atenção de vocês para que exatamente não se dê acima da quantidade necessária de alimentos que possui, alimentos energéticos que possuem esse determinado tipo de gordura, é exatamente pelo fato dela poder também ser armazenada no nosso corpo. Manter a temperatura do corpo, pois funciona como isolante térmico. E onde eu encontro as gorduras, né? Na gema de ovo, nas carnes gordurosas, nos frutos do mar, na mortadela, nos derivados de leites, nos óleos, nas margarinas, nas manteigas. Aí você tem uma classe geral, tanto da presença de gorduras saturadas, como na presença de gorduras insaturadas. Em seguida, temos as vitaminas. Lembram que as vitaminas elas fazem parte exatamente dos micronutrientes, ou seja, aqueles nutrientes que nosso corpo ele necessita numa menor quantidade. Essas vitaminas elas estão presentes em todas as reações químicas do nosso corpo, então há uma necessidade das células do nosso corpo de ter vitaminas, porque estão presentes em todas as reações bioquímicas, participam da formação dos ossos e tecidos e previnem certos tipos de câncer e evitam o envelhecimento. Então, vejam, não é pelo fato de ser micronutriente, não é pelo fato de nosso corpo necessitar numa menor quantidade que ela não seja importante. Pelo contrário, sabemos que nosso corpo é formado por quê? Células. A união de células temos
tecidos. A união de tecidos temos os órgãos. Essas células, para elas se desenvolverem bem, elas precisam de quê? De vitaminas, precisam de proteínas e assim vai. Então, não é porque é micronutriente que não tem a sua importância em toda a bioquímica do nosso corpo. Aqui temos alguns exemplos, né, de algumas das principais vitaminas que o nosso corpo necessita e onde eu posso encontrá-la. Temos aqui a vitamina A. Onde é que eu posso encontrar? Onde podemos encontrar a vitamina A? Então, a vitamina A ela é encontrada na banana, né, no mamão. E qual a funcionalidade da vitamina A? A vitamina A atua sobre a pele, a retina dos olhos e as mucosas, aumenta a resistência aos agentes infecciosos, sua presença fortalece os dentes, unhas e cabelos. Além disso, previne doenças respiratórias. A vitamina C, eu tenho como fonte de vitamina C laranja, né? Tenho as folhas, as folhagens. Temos, podemos citar outro exemplo, temos acerola, temos mamão, também temos vitamina C. Ela nos ajuda em quê? Ajuda na absorção do ferro, favorece a cicatrização e o crescimento normal dos ossos, aumenta a resistência a infecções, conserva os vasos sanguíneos e os tecidos. Já a vitamina E, que é encontrada na abóbora, no abacaxi, ela favorece o metabolismo muscular, auxilia na fertilidade, alivia a fadiga e prevenção de cãibra nas pernas. Temos aqui a vitamina K, que podemos encontrá-la no tomate e no brócolis, que ela tem como função que ela é essencial para que o organismo ele produza a protombina, que é o quê? Uma substância indispensável para a coagulação sanguínea. Então aqui eu citei 4 exemplos de vitaminas, mas que a gente tem várias, temos vitamina B, temos vitamina E e outras mais. Portanto, veja a importância de você inserir uma salada na alimentação do aluno, você inserir uma fruta, porque a única forma de nosso corpo estar absorvendo as vitaminas se dá exatamente através das frutas, através das verduras. Um fato importante, caro aluno, de ser frisado nesse momento é ter algumas atenções de não misturar determinados alimentos. Por exemplo, se eu, na minha merenda escolar, você, merendeira, possibilita de ter o feijão para o aluno. Não é nada interessante, por exemplo, você ter nessa refeição a presença da banana. Por que disso? A banana, ela retém o ferro que o feijão, que o nosso corpo pode absorver do feijão. Como também não é nada interessante ter o leite, que tem exatamente essa mesma função. Então, eu estou citando aqui, mas no nosso material ele tá bem específico, exatamente dando essas pequenas orientações, mas que são de grande importância para você que está diretamente na manipulação, está diretamente no fazer da alimentação do aluno diariamente na escola em que você, caro aluno, trabalha. E os minerais, né? Os minerais eles participam de todas as reações químicas do organismo, eles são micronutrientes, alguns minerais eles estão envolvidos no processo de crescimento e ele tem uma especificidade em relação aos outros nutrientes. Que especificidade é essa? Exatamente, como o corpo ele não é capaz de produzi-los, devem ser obtidos através de grande variedade de alimentos em que estão presentes. Então, daí a necessidade de se ter uma alimentação diversificada e rica de carboidratos, de proteínas, de vitaminas, minerais e gorduras, cada um na sua proporção. Bom, tudo inicia exatamente no recurso financeiro que chega à nossa escola. Vimos no início do nosso material que tudo inicia em quê? No PNAE, que é o quê? Programa Nacional de Alimentação Escolar. Que um dos membros que faz parte do PNAE é exatamente o quê? O FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, e o CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Cada um com seu papel, cada um com sua importância. O que é que faz o FNDE? Com base no último censo do número de alunos que tem na sua escola, é que esse recurso ele é liberado. Então, na minha escola, se no último censo teve um valor X de aluno, então
com base nesse censo, o PENAE ele vai disponibilizar esse recurso financeiro e o FNDE vai fazer essa distribuição para as prefeituras, Secretaria de Educação Municipal, Estadual, e a Secretaria ela vai desmembrar esse valor para cada escola. Quando chega na escola, é onde a gente encontra o CAE, o Conselho de Alimentação Escolar, que já vimos, cara aluno, que é composto por 5 membros, e esse conselho tem exatamente a função de quê? De fiscalizar. Fiscalizar desde a chegada desse recurso financeiro até a fiscalizar que tipo de alimentação o aluno ele está se alimentando. Então, há uma orientação por parte do PENAE que os alunos eles sejam cada vez menos alimentados com produtos industrializados, ou seja, cada vez mais seja ofertada uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural, uma alimentação onde eu tenha menos agrotóxicos, uma alimentação onde eu tenho menos aditivo. Portanto, há uma necessidade, uma escolha certa de que tipo de alimentação eu tenho que ofertar para o meu aluno. Diante disso, nós temos os produtos in natura, né, que são aqueles alimentos de origem animal ou vegetal, cujo consumo imediato exige apenas a remoção da parte não comestível. Exemplo, todas as frutas, legumes e verduras. Então, prestem atenção nesse item, que quando eu oriento para que seja um consumo de produto in natura, ao mesmo tempo o PENAE também, ele dá essa possibilidade daquele recurso que chega na escola, ele ser gasto com compra direta, ou seja, na minha cidade, na minha região, eu tenho um produtor local, eu posso estar comprando diretamente para ele. Então, isso é muito interessante para a cidade, para a escola e para o aluno, que está tendo o quê? Está tendo uma alimentação cada vez mais saudável. E também tem os produtos semi-elaborados, que são exatamente aqueles produtos que são de alimento de origem animal ou vegetal, que foi submetido a algum processo de produção, porém sem adição de outras matérias-primas, conservantes e corantes, que resultem num produto adequado ao consumo humano. Por exemplo, polpa de fruta, arroz, feijão, cereais e etc. Então, observe o papel do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele não só envia o recurso, mas ele também orienta que aquele aluno ele seja bem alimentado, uma alimentação saudável, rica em nutrientes. E como vai se dar, né? Eu recebo essa alimentação, mas como é que fica a qualidade desse meu alimento na cozinha da minha escola? Você, cara aluno, que está lá diariamente, como é que você acondiciona, como é que você faz com que o seu aluno tenha um alimento de qualidade? Existe uma legislação, que é a legislação RDC 216/2004, que é a legislação emitida pela Anvisa, que ela exatamente dá as orientações em relação a como eu conservar, como eu acondicionar de maneira adequada a minha alimentação. Seja aquela alimentação onde, no caso, você se enquadra, que é da sua escola, da merenda escolar, seja uma alimentação para estabelecimentos, por exemplo, que prestam serviço na área de alimentos. Então, vemos que a qualidade e conservação do alimento ela ocorre em todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias. Dentre essa qualidade e conservação teremos que ter a higienização das hortaliças, a higienização da cozinha e o bom armazenamento desses alimentos. E o que é higienização, né? Quando se fala em higienização, observe que agora eu estou trabalhando, além do alimento, além de receber um alimento de qualidade, eu estou trabalhando o quê? Ter uma estrutura de qualidade. O que é ter uma estrutura de qualidade? É eu ter, por exemplo, uma pia higienizada, uma bancada higienizada, a estrutura física da cozinha da minha escola adequada, não ter cerâmicas quebradas, ter utensílios adequados, entendam como utensílios, facas, tábuas, ter uma geladeira, um equipamento que vai ser acondicionado limpo, higienizado, e são esses itens que fecham esse ciclo de se ter um alimento dentro dos padrões de qualidade. Então, o termo higienização, quando eu falo higienização, eu estou querendo dizer que eu estou
limpando o meu alimento, ou seja, tirando aquela sujeira mais grosseira e estou o quê? Sanitizando o meu alimento, ou seja, estou eliminando ou minimizando a carga microbiológica do meu alimento. Então lembrem-se, nunca diga um termo, eu limpei meu tomate, eu limpei a minha cozinha. Porque se você fala, eu limpei meu tomate, você está querendo dizer o quê? Que apenas tirou a sujidade mais visível, você não matou a parte microbiológica. Então, o correto é dizer o quê? Eu higienizei a minha cozinha, eu higienizei minha bancada, eu higienizei meu fruto, higienizei meu tomate. E, dentro dessa etapa de higienização, tem tudo, tanto verdura, tomate, tem que ter as etapas sequenciais que vão me definir a forma correta de higienização. Dentro dessas sequências, temos primeiro o quê? Digamos que minha escola ela receba um alface, a parte de folhagem. Eu tenho a seleção. A seleção ela é muito importante. É a barreira inicial, é o primeiro momento em que o alimento, no caso, as folhas, que é nosso exemplo aqui, está entrando na cozinha da escola. Então, eu tenho que ter uma seleção das folhas que estão amassadas, daquelas que já estão murchinhas, daquelas que já estão estragadas. Esse tipo de folhas não deve entrar para ser trabalhada e para ser porcionada. Por quê, caro aluno? Porque ela já carrega contaminações. Então, eu dei o exemplo aqui das folhagens, mas pense aí no tomate, pense aí na carne, pense aí no frango, tudo isso tem que ter uma seleção. Em seguida, no caso específico aqui do nosso exemplo, que é das folhagens, tem que ser o quê? Tem que ser lavado. O que é lavar? Lavar é exatamente você tirar aquela parte mais grosseira. É uma terra que ficou na folha, é um outro tipo de pequenas folhas ou de galhos que estejam atrelados nessa folhagem. Em seguida, eu tenho que ter o quê? Sanificação. O que é sanificar? Sanificar é exatamente você pegar, no nosso caso aqui, a folha, um alface, imagina aí um alface, e colocar imerso em uma solução com algum produto químico. Você poderia perguntar, professor, produto químico? Sim, caro aluno. Produto químico, por exemplo, que você tem aí próximo à sua bancada, na sua cozinha lá da escola. Como, por exemplo, a água sanitária. A água sanitária é um sanitizante. A água sanitária elimina ou minimiza a quantidade de micro-organismos que pode estar atrelado no seu alface, por exemplo. Agora, o importante é que nem toda água sanitária ela pode ser utilizada. Eu só posso usar uma água sanitária como sanitizante se eu tiver no rótulo desse produto, dessa água sanitária, dizendo que ela pode ser utilizada para a higienização de frutas e verduras, ou então, se no rótulo dela não tiver informação que contenha o agente estabilizante de hidróxido de sódio. Nessas duas situações de ter o agente estabilizante de hidróxido de sódio, eu ter um alvejante, eu não posso utilizá-la para fazer higienização. Mas não tendo o agente estabilizante e tendo a informação que pode ser utilizada para a higienização de frutas e de verduras, nessa situação eu posso sim utilizar a água sanitária como um agente sanitizante. Importante que a água sanitária é hipoclorito de sódio diluído. Só que para efeito de um sanitizante, eu ainda tenho que diluir um pouco mais. E que forma, professor, eu posso estar fazendo essa diluição? Caro aluno, a maneira correta é o quê? Uma tampinha de água sanitária, onde você tem exatamente 10 ml para cada litro de água. Pegou a verdura, pegou as folhagens, colocou imerso, aí observem bem a quantidade de frutas que você tem ou de folhas para a quantidade de água que você vai utilizar, deixa 15 minutinhos, depois faz o enxágue, que podemos ver aqui no fluxograma, que é a próxima etapa, o enxágue, que ele tem a finalidade de retirar os resíduos que podem estar na superfície desse alface, desse tomate, dessa fruta. Lembrando que as verduras que vão diretamente para a cocção, ou seja, vão ser cozidas, elas não precisam ser sanitizadas. Basta apenas o quê? Eu fazer uma lavagem com água corrente. Porque quando eu coloco em água fervente para o cozimento, logicamente a temperatura, o parâmetro temperatura é um parâmetro que vai o quê? Matar os micro-organismos que estão presentes na superfície da minha verdura, por exemplo. Então, as etapas, eu falei aqui de higienização na parte de alimento,
E da mesma forma, existe etapa também para higienizar superfícies. No exemplo aqui temos higienização da cozinha. Precisa o quê? De uma limpeza, ou seja, entendam como limpeza. A retirada da parte mais visível é a poeira. Essa limpeza, muitas das vezes, ela há uma necessidade de utilizar um detergente, um sabão. Lembrando que eles têm que ser o quê? Neutro. Eles não podem emitir nenhum cheiro para a superfície. Imagine, caro aluno, você aí que trabalha na cozinha da sua escola, está preparando, está porcionando um frango, e se antes de ocorrer esse porcionamento, você limpou sua bancada com um detergente que tem um cheiro. Então, o que é que pode ocorrer? Quando você vai porcionar o frango, o cheiro do detergente, o resíduo químico pode estar passando para o frango e vai haver então uma contaminação cruzada, vai haver uma contaminação do seu produto e essa contaminação pode chegar até o final, que é exatamente o seu alimento, o seu aluno que está se alimentando lá na merenda. Isso não é nada interessante. Em seguida, temos a parte de armazenamento do alimento. O que é que vocês observam aí? Você tem aqui uma espécie de semáforo, onde você tem alto cor vermelha, médio cor amarela e baixo cor verde. Observem de baixo para cima, ou seja, baixo, médio e alto, à medida que eu vou subindo, a atividade de água atrelada no meu alimento vai estar aumentando. Quando eu tenho cor vermelho alto, eu tenho aí o quê? Tenho as carnes, tenho o leite. E veja que eu tenho bastante atividade de água atrelada a esses produtos. Ou seja, esses produtos são classificados como o quê? Alimentos perecíveis. Alimentos que necessitam de um acondicionamento. Por quê? Quando eu falo perecibilidade, eu estou direcionando para a parte microbiológica. Ou seja, um alimento que é perecível, ele tem muito teor de água atrelado a ele, e a água é um item que o alimento gosta, é um item que o micro-organismo gosta, é um alimento para o micro-organismo. Então, por exemplo, essa temperatura de 25 graus Celsius, que é a nossa temperatura normal, é uma temperatura que chamamos de temperatura ótima, que é a temperatura onde os micro-organismos eles se desenvolvem numa maior rapidez. Então, se eu tenho esse meu alimento perecível acondicionado a uma temperatura de 25 graus Celsius, eu vou ter o quê? Uma rápida multiplicação do meu micro-organismo. Se eu tiver uma rápida multiplicação do meu micro-organismo, eu vou ter o quê? Meu alimento ele vai se estragar rapidamente. Por isso que os alimentos que são perecíveis, ou seja, aqueles alimentos que têm uma atividade de água maior agregada a ele, eles devem ser o quê? Depois de aberto, por exemplo, um leite em caixa, depois de aberto, ele tem que ser colocado numa geladeira, que trabalha numa temperatura de refrigeração de 5 a 7 graus Celsius, que vai fazer com que não vai matar meus micro-organismos, mas também eles não se multiplicam. E nesse caso em específico, lembrar sempre de ler o rótulo. No caso aqui do exemplo do leite, depois de aberto, condicionado na geladeira, ele tem que ser consumido até em 3 dias. Peixes, carnes, da mesma forma, eu nunca posso estar porcionando ou trabalhando peixe e carne mais de 30 minutos a temperatura ambiente. Então eu tenho que ter o cuidado de porcionar e guardá-los em geladeira, temperatura de refrigeração, ou em freezer, a temperatura de congelamento. Em seguida eu tenho os alimentos médio e baixo. Observe que agora de baixo para cima, a atividade de água desses alimentos eles vão diminuir. Então, por exemplo, quando eu tenho um alimento onde a criticidade dele é baixo, eu já não preciso de situações tão especiais para estar acondicionando esse alimento. Esse alimento o quê? Ele pode ser acondicionado numa prateleira, ter cuidado só de não ter muita umidade próxima a ele, porque pode ter a presença de bolores, de mofos, e assim vai. Portanto, caro aluno, estamos chegando ao fim, né, da nossa aula. Observem aqui que temos uma disponibilidade muito grande de alimento. E esses alimentos eles sempre têm que ser ofertados de forma que se tenha o quê? Uma qualidade rica em nutrientes. O que é que vai me fazer com que eu tenha esse alimento rico em nutrientes? Eu vou ter que ter o quê? Uma boa manipulação deles, observem aí, pessoas higienizando de forma correta, as pessoas porcionando esse alimento de forma correta, o tipo de alimento também é importante. Com isso eu vou ter o quê? Uma criança saudável, uma criança rica que está consumindo alimento
rica em nutrientes. E voltando lá para o nosso primeiro material, eu vou ter o quê? Uma criança com saúde, bem-estar físico, mental e social. Portanto, aluna, aqui chegamos ao final da nossa aula. Fica aqui os meus agradecimentos, né? Bons estudos, estudem tanto por essa videoaula como o material que vocês têm disponível, material impresso, que aí é sucesso, 100% de sucesso.